Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Dantas, sou professora de Ciências e Biologia. Estou novamente no EducaPE para falar para o 7º ano um tema muito relevante nesta disciplina. O que é que o 7º ano vai aprender hoje, Dantas? 7º ano vai aprender um pouquinho mais sobre fenômenos naturais, ok? Vamos começar? Vocês sabem que eu adoro falar sobre o conceito. O início da nossa aula, beleza? E aí a gente vai, conforme a imagem, ver o que são os fenômenos naturais, para não esquecermos mais. Fenômenos naturais, olha o nome, já está falando, fenômenos naturais, são acontecimentos não artificiais. Não entendi. São acontecimentos que não têm intervenção humana. Ocorrem de forma natural. Ocorrem de forma, vamos dizer assim, espontânea. Se o homem interfere, deixa de ser natural. Ok? Fenômenos naturais são fenômenos não artificiais. O homem não pode ter envolvimento, o homem não pode ser o agente causador desse fenômeno. Desculpem, ok? Vamos lá. A gente está vendo a imagem e Dantas está mostrando a vocês quais são os principais tipos de fenômenos naturais. Olha só, a gente tem vários. E de vários fenômenos naturais existentes, alguns aparecem no Brasil, outros nem tanto. Vamos pensar. Terremotos, abalos sísmicos. Pergunto eu, existe terremoto de grande magnitude no nosso país? Não! Existem tremores de terra. Hoje mesmo teve um tremor de terra em Caruaru, mas na escala Richter ele foi um tremor de terra considerado baixo, sem grandes prejuízos à população. Beleza? Segundo tipo de fenômeno natural, a gente pode caracterizar os tsunamis. Tsunamis ocorrem sem intervenção do homem. Terremotos ocorrem sem intervenção do homem. Se ocorre de forma espontânea, se ocorre de forma não artificial, é um fenômeno natural. A gente tem um vulcanismo, que também ocorre sem intervenção humana. Temos as enchentes, que também é outro fenômeno natural. Eita, quando a gente fala de vulcanismo e fala de enchentes, qual será dos dois fenômenos mais evidentes no nosso país? As enchentes. Então, existem fenômenos naturais muito adaptados, ou melhor, propícios ao nosso país. Furacão. Outro fenômeno natural, conforme vocês estão vendo na imagem. Furacão é comum no nosso país? De jeito maneira. Então, não é um fenômeno característico da nossa nação. A gente também tem os tornados. Tornados também não é um fenômeno muito evidente no nosso país. Aí a gente vai para o 7º fenômeno, os incêndios florestais. Eita, esses incêndios que estão neste momento sendo matérias de diversos jornais e vocês estão vendo o que estão acontecendo no nosso país no dia de hoje, nesta semana. Bem atual esse assunto, hein? Tempestades de areia, granizo ou raios também é característico do nosso país. Também é um fenômeno natural existente no nosso país. A gente aqui é um dos campeões em incidências de raios. Por incrível que pareça, o Brasil está nesse ranking. E o último fenômeno natural que a gente vai estudar hoje são as secas, que também está presente na nossa nação. Então, eu tenho 9 fenômenos naturais. Destes 9, alguns estão presentes, outros nem tanto. Vamos começar? Conforme a imagem vocês estão vendo, Dantas vai começar pelos terremotos. Vai fazer uma breve revisão, que vocês, 7º ano, já devem saber
Quem provoca? A causa dos terremotos. Vamos ler comigo? Olha a imagem. Terremoto ou sismo? Mesma coisa. Terremoto é um fenômeno geológico caracterizado por uma forte e rápida vibração na superfície terrestre. Esta madrugada mesmo, conforme eu já tinha falado para vocês, ocorreu uma vibração aonde, Dantas? Em Caruaru. Mas essa vibração foi forte? Não. Foi numa escala pequena, reduzida, graças a Deus. Quais são as causas do terremoto? Vejam só a imagem. O terremoto, ele é causado por diversos fatores, mas o principal seria o movimento, o choque das placas tectônicas. Como se fosse um quebra-cabeça que vai formando, tá certo, a crosta terrestre. E esse quebra-cabeça, de repente, se desencaixa. E quando ele se desencaixa, movimenta, causando o terremoto. Mas o terremoto também pode surgir devido à erupção de um vulcão, que começou, tá certo, a expelir o magma. O terremoto também pode surgir pelo deslocamento de quê? De gases que está lá no interior da Terra. Isso é uma situação rara, mas também pode ser a causa de um terremoto. Lembrando, terremoto não temos em grande escala no nosso país, graças a Deus. Esse fenômeno natural, mais característico de placas tectônicas de regiões que ainda estão se acomodando. Segundo fenômeno, tá certo, natural, que a gente vai ver hoje, são os tsunamis. Essa palavrinha é uma palavrinha de origem japonesa. Olha só a imagem. Tsunami, onde temos Tsu, significa porto ancoradouro. E nami significa onda, mar. Ou seja, é uma onda que vem do mar, que bate e passa do porto, passa do ancoradouro. Que onda forte, hein? Vamos ler a imagem. São ondas gigantes, provocadas por fenômenos geológicos. Beleza? Quem é que causa o tsunami? Existem várias causas, da mesma forma que os terremotos. E o movimento das placas tectônicas podem sim também, além de gerar os terremotos, podem gerar tsunamis. Até mesmo, tá certo, o deslizamento de grandes rochas ou de calotas de gelo devido ao aquecimento global, altas temperaturas do nosso planeta, uma grande calota de gelo se desprende dos polos, cai no mar e aí pode sim provocar um tsunami. Então vamos ter cuidado aí com relação ao aquecimento global. E aí a gente também temos outras causas, que seria, por exemplo, isso é mais raro, seria com eventos meteorológicos, como os meteoritos, a queda de um meteorito. Veja só a imagem, tá certo? Veja que onda grande, que onda que passa do porto, que onda que invadiu a cidade, por isso o nome tsunami. A gente também está vendo outra imagem e ao lado tem uma cidade localizada na França. Daqui a pouquinho Dantas vai falar sobre isso. Mas antes, Dantas quer dizer o seguinte para vocês, que existe, beleza, uma diferença muito grande de uma onda normal e uma onda do tsunami que passa o porto. A onda normal, olha só, vejam a imagem, é uma onda que possui uma frequência de alguns segundos. Onda, passa, acaba. Onda, passa, acaba. Já o tsunami é uma onda que pode durar cerca de dias ou semanas. Veja que onda forte, que onda de grande frequência. E aí vem essa imagem de uma cidade chamada Nice, na França, em 1979, tá certo? Essa cidade, ela sofreu com esse fenômeno natural, com essa onda gigante, e essa onda gigante devastou a cidade, causou vários e vários prejuízos. Durou cerca de uma semana a passagem dessa onda. Cuidado, tá?
Cuidado com o aquecimento global para não favorecer a ocorrência de mais tsunamis. Terceiro fenômeno natural que a gente vai ver hoje é o vulcanismo. Vulcão. O que é o vulcão? Vejam a imagem, que lindo. Vulcão é o nome que se dá aos processos e eventos pelos quais há uma ascensão do material magmático, que está onde? No interior da Terra. Não solidificou ainda, está em formato de lava. E esse material, ele sobe para a superfície. Sobe para a superfície e é derramado através dos vulcões. Eu comparo o nosso planeta com a panela de pressão, tá certo? E a panela de pressão, dentro temos líquido, temos a água, seria o magma. A ponto de que, vejam só, gente, se a Terra é feita uma panela de pressão, para não estourar a panela de pressão, existe uma válvulazinha lá em cima. Sua mãe destaca e ela começa a eliminar vapor, a pressão de dentro. Se não eliminar o vapor através dessa válvula, a panela explode. Da mesma coisa nosso planeta. Nosso planeta tem uma pressão gigantesca no seu interior, no núcleo. E essa pressão precisa sair. Qual é a válvula de escape? O vulcão. Então o vulcão é necessário. Só não dá para construir cidades ao redor de vulcões ativos. Beleza? É um fenômeno natural, vai acontecer sempre e não tem interferência humana. Vamos ao quarto fenômeno, este bem particular do nosso país, as enchentes. Alô, alô, todo mundo já foi vítima de uma enchente, todo mundo já sofreu danos por causa de uma enchente. Aqui em Pernambuco temos enchentes, década de 70, e aí vai, períodos de chuva, a gente precisa ter cuidado, é um fenômeno natural. Por quê? Porque chuva é natural. E porque rios enchem. Então isso vai acontecer. Mas o grande problema é vamos ver aí a imagem, vamos ver a definição de enchente. Vamos lá. Enchente são fenômenos naturais que acontecem em todos os rios. Todo tempo, todo período, o rio enche. Beleza? Na época das chuvas, presta bem atenção, que durante o verão ocorre no sul do Brasil e durante o inverno ocorre na região norte, os rios enchem. É claro, beleza? Mais chuva, mais volume de água, o rio vai encher. Se eles enchem, eles vão alagar as cidades que estão próximas, as cidades que a gente chama de ribeirinhas. E como a vegetação próxima aos rios e a construção de cidades foram mais intensas ao longo das décadas, a água não tem para onde escorrer. Por quê, Dantas? Porque antigamente não existia asfalto, não existia concreto, existia o solo, a terra, o rio enchia, a água ia para a terra, drenava e voltava no ciclo hidrológico, o ciclo da água. Existiam mais árvores, e árvores, a vegetação funciona como uma esponja, ou seja, absorve essa água que foi derramada, que foi a mais devido à enchente. Então, quando a gente tira a esponja natural, que são as árvores, e quando a gente constrói asfalto e cidades na margem do rio, perto do rio, a água não tem para onde escapar, para onde drenar. Então vai ficar alagado. Olha a imagem. Olha só uma imagem de uma cidade próxima ao rio, seu lado esquerdo aí do vídeo. Então vejam bem, a observação que Dantas está dizendo para vocês. Antigamente, antes das cidades serem formadas, antes do desordenamento, da falta de coordenação, da falta de urbanização, a água, ela enchia, entrava em contato com a terra e era drenada. Mas hoje não tem por onde essa água ser drenada. Por quê? Porque o homem começou a tirar a vegetação e construir casas, prédios, lotes, cidades
nas margens do rio. Então, quem é errado aí? Vamos pensar. A gente precisa de um planejamento até para construir uma cidade. Então, quando não há planejamento, se eu quero fazer uma cidade próxima ao rio, é claro que eu vou sofrer com um fenômeno natural, que são as enchentes. Lembrando, quanto mais árvores próximos ao rio, melhor, porque elas vão drenar, elas vão absorver essa água, impedindo a água de transbordar. E pior ainda, porque a gente faz asfalto, a gente constrói cidade, faz bueiros para que a água escorra para o bueiro, mas o homem consegue passar dos seus limites. Que é o quê? Jogar lixo nas ruas e nas vias públicas, e esses bueiros, onde a água vai voltar para o ciclo hidrológico, tá certo? Para o ciclo das águas, ela não consegue. Por causa de quê? Por causa do lixo dos bueiros, das saídas, das válvulas, tá certo? Com lixo, beleza? O quinto fenômeno natural que vocês vão aprender hoje comigo são os furacões. E furacão é algo que a gente pensa muito nos Estados Unidos, a gente pensa muito no hemisfério norte, tá certo? Olha só a imagem, que lindo, a imagem de um furacão. Dantas quer mostrar para vocês que furacão é a mais violenta de todas as tempestades. E seu ciclo pode durar dias, semanas. O furacão, prestem bem atenção, foca aqui. O furacão sempre vai começar nos mares, no oceano. Porém, o mar, a água tem que estar quente, numa temperatura de 20 graus Celsius ou mais. Então, se a gente aquece o clima do planeta, maior tendência a furacões. Furacão, fenômeno natural. Mas o aquecimento global, provocado pelo homem, pode elevar a temperatura dos oceanos e provocar mais furacões. E aí eu tenho na imagem uma diferença, que já é outro fenômeno natural, que são os tornados. São parecidos? São. Mas tornado, ele não vai ser formado no oceano. Tornado, ter de terra, ok? Furacão se forma no oceano, nos mares. Tornado se forma na terra. Olha a imagem desse tornado lindo. Então, olha só, vamos ler comigo. O tornado apresenta dimensões e durações bem menores do que o furacão. Entretanto, esse fenômeno, assim como o furacão, é capaz de promover grandes destruições no nosso planeta. O tornado, ele tem uma forma diferente, tá certo, do furacão. Por quê? É uma forma de funil, tornado torcido, espiral. E ele tem uma base, um centro de baixa pressão atmosférica. Sua duração pode ser de alguns minutos, horas, não passa de dias como o furacão. Olha que imagem linda. Olha a imagem de um tornado, olha a terra diferente do furacão. Furacão é mar, água, tornado, T de terra. Olha só, formato de um funil, torcido, espiral. Não há mais motivos para errar a diferença entre furacão e tornado. E Dantas mostrou um quadro para comparar. Vejam só. Furacão, como eu já expliquei, se formam sobre os oceanos quentes. Qual é a temperatura? 20 graus Celsius ou mais. Tornado, T de terra, se forma sobre a terra. Furacão imenso. Quase 1.500 quilômetros de extensão. Pode ser visto do espaço. O tornado é pequenininho. Chega a 2 quilômetros. Mas os dois causam destruições. Beleza? A velocidade do furacão, por ele ser maior,
ela vai ser menor. A velocidade do furacão vai ser, em média, no máximo, 300 km por hora. Já a velocidade do tornado, pequenininho e veloz, formado na Terra, é cerca de 10 minutos a 1 hora. Dantas não quer nenhum nem outro, nem no mar nem na terra, não quer nada, tá bom assim, sem furacão, sem tornado. Pode ser visto do espaço, qual? O furacão, que é bem maior. E o tornado pode ser visto do espaço de jeito nenhum. Olha só a imagem, Dantas voltou, furacão, e olha só a imagem do tornado, não tem como errar mais, ok? Vamos agora para o 7º fenômeno natural caracterizado ou característico do nosso país, que são os incêndios florestais. Prestem bem atenção. Incêndio florestal natural, olha só, fenômeno natural, é sem interferência humana. Sem interferência. Quando o homem ele vai provocar queimadas, deixa de ser um incêndio florestal natural, um fenômeno natural. Olha a imagem, olha só a definição. Um incêndio florestal natural, não esquece, viu? Não esquece. É um fogo que se propaga sem controle numa área florestal, afetando os combustíveis vegetais daquela região, afetando a flora daquela região e afetando a fauna daquela região. Então, toda a vegetação é prejudicada. Todos os animais daquela região são prejudicados. De forma natural. Como é um fenômeno natural, ele é caracterizado do Cerrado, da região centro-oeste lá do nosso país, Pantanal, Mato Grosso. Mas eu quero deixar um recado para vocês. Os incêndios que estão ocorrendo agora, neste momento, tanto no Pantanal quanto no Mato Grosso, somente 10% desses incêndios florestais é de forma natural. 90%, segundo pesquisas recentes, é por intervenção humana. Se é por intervenção humana, não é natural. Só é natural, amores meus, quando ocorre dessa forma. Olha só. Quando é através de descargas elétricas, ou seja, caiu um raio naquela região, gerou uma combustão. Aí é um fenômeno natural. Quando o incêndio é provocado pelo atrito de rocha, aí é um fenômeno natural. Ou até mesmo um atrito de pelos de alguns animais, sai uma faísca, gera uma combustão, aí é um fenômeno natural. Mas quando o homem faz a queimada, vai lá com combustível, deixa de ser um fenômeno natural. E aí vimos milhares e milhares de fotos chocantes nas redes sociais desses animais em desespero, em busca de um abrigo contra o fogo. Ok? O 8º fenômeno natural são as tempestades. O nome já está dizendo tempestade. Olha a imagem. Tempestade é uma perturbação atmosférica violenta. Tá certo? É uma condição atmosférica violenta. Uma condição maior de chuva, uma condição maior de ventos. E pode ocorrer o quê? Pode ocorrer chuva forte, pode estar associada a granizo, pode estar associada a ventos intensos, pode estar associada aos trovões, raios e nevascas. Vamos fazer uma comparação com relação ao nosso país. Temos tempestades? Temos. Várias. Muita chuva forte. Temos tempestades com raios? Sim. Lembrando que Dantas fala agora, para o 7º ano, que o Brasil ele está entre os principais países do mundo de incidência de raio. Está chovendo, está trovejando, está relampejando, não tem para que sair de casa ou vai jogar bola em campo aberto. Por quê? Se meu país tem uma incidência de queda de raio maior do que os outros, eu tenho a chance de ser atingido por esse raio, principalmente se eu estiver numa grande planície em campo aberto. Ok? Então, tempestade é um fenômeno natural também presente no nosso país. E por último, o fenômeno natural bem característico do Brasil,
do nosso Nordeste, a seca. Olha só a imagem para a gente explicar um pouquinho melhor essa seca. A seca ou estiagem é um fenômeno climático. Eita! Significa que dura anos. Ou seja, existe seca há mais de 10, 20, 30 anos. Não é uma condição de tempo, é uma condição de clima. Porque tempo é agora, clima é duradouro. Então, seca é um fenômeno climático natural, causado, olha a imagem, pela insuficiência da precipitação pluviométrica. Traduzindo, chuva. Só tem seca porque não há chuva, não tem umidade no ar, não tem condições, tá certo, favoráveis para a precipitação da água para a ocorrência de chuva naquela região. E aí a gente vê o nosso Nordeste, a gente vê as zonas, o agreste de Pernambuco, o sertão de Pernambuco, atingido por esse fenômeno natural, ok? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre os fenômenos naturais, cada um com suas características peculiares. Fiquem com Deus e até a próxima. Um cheiro no coração de vocês. Tchau!